Você já parou para pensar que a sua última postagem, o seu último story, ou até mesmo o seu último vídeo, poderiam também ser o seu último momento? Influenciadores e pessoas comuns, seguidas por milhares, às vezes milhões, de espectadores, vivem suas vidas diante de câmeras e telas, e alguns acabam registrando, sem saber, os próprios segundos finais, momentos verdadeiros, dolorosos, impactantes e assustadoramente reais. Hoje vamos mergulhar em histórias de quem viveu até o último instante gravando, de quem capturou, de forma involuntária ou não, o próprio fim. Relatos que chocam, ensinam e nos deixam uma reflexão. Qual é o verdadeiro peso de expor tudo? Arina Glazunova. Em 13 de fevereiro de 2000, nasceu em Moscou Arina Glazunova, uma jovem inteligente, comunicativa e cheia de planos. Desde cedo, ela demonstrava interesse por comunicação e pelo universo digital. Anos mais tarde, formou-se na Academia Russa de Economia Nacional e Administração Pública, uma das instituições mais respeitadas do país. Lá, consolidou sua formação e passou a trabalhar com relações públicas e mídias sociais. Mas Arina não era apenas uma profissional. Era também uma jovem influenciadora engajada em pequenas causas sociais, especialmente na defesa dos animais, e muito presente nas redes, onde compartilhava detalhes de sua rotina. Em setembro de 2024, decidiu viajar para Tbilisi, capital da Geórgia. O objetivo era simples: descansar, rever amigos e produzir conteúdo. A cidade, com suas ruas históricas e arquitetura vibrante, era o cenário ideal para suas fotos e vídeos. Nada parecia fora do comum. Era apenas mais uma viagem que, como tantas outras, seria lembrada com carinho. Mas tudo mudou na madrugada do dia 27 de setembro, por volta das 2h30 da manhã. Arina caminhava pela Praça da República, acompanhada de uma amiga, enquanto gravava um vídeo cantando For the Last Time, do grupo Hunger Boys. Rindo e se divertindo, chegou a virar a câmera para filmar a amiga, sem perceber o perigo logo à frente. Toda sua atenção estava voltada ao celular, não ao caminho. Em questão de segundos, o imprevisto aconteceu. Diante delas, havia uma passagem subterrânea, acessada por escadas e cercada apenas por uma mureta de aproximadamente 30 centímetros, baixa o suficiente para não impedir uma queda. Arina, distraída, tropeçou nesse pequeno parapeito e perdeu o equilíbrio. A queda foi de quase 5 metros. Ela despencou pelas escadas, sofrendo múltiplas fraturas, incluindo uma grave lesão na base do crânio e no pescoço. A câmera registrou tudo, inclusive o momento em que a amiga entra em desespero, sem conseguir evitar a tragédia. O socorro foi acionado rapidamente, e Arina foi levada ao hospital. Durante horas, os médicos tentaram salvá-la, mas os ferimentos eram severos e irreversíveis. Na manhã do mesmo dia, às 9h15, foi confirmada sua morte. A notícia da jovem influenciadora que perdeu a vida enquanto gravava um vídeo comoveu familiares, amigos e internautas do mundo todo. O registro se espalhou nas redes, transformando-se em um documento trágico. O vídeo dos seus últimos segundos de vida. A repercussão gerou indignação, especialmente na Geórgia, onde autoridades foram criticadas pela falta de segurança no local. Moradores afirmaram que a estrutura da mureta datava da era soviética e jamais havia sido reformada. A tragédia expôs uma negligência pública e pressionou o governo local a rever a infraestrutura urbana. Em Moscou, a família recebeu o corpo de Arina para o funeral. Ela foi sepultada no cemitério Vagankovsky, enquanto em Tbilisi, o ponto do acidente virou um memorial improvisado, com flores, bilhetes e uma placa em sua homenagem. O local passou a simbolizar não só sua lembrança, mas também a fragilidade da vida diante da distração digital. A história de Arina Glazunova é dolorosa, porque mistura dois elementos do nosso tempo: o desejo constante de registrar tudo e a vulnerabilidade diante do inesperado. Um simples vídeo, algo que milhões fazem diariamente, acabou se tornando o registro de uma tragédia. Sua morte levantou discussões sobre os riscos do uso excessivo das telas, sobre como a busca por capturar momentos pode nos afastar da realidade e, principalmente, sobre a responsabilidade dos governos em garantir espaços públicos seguros. No fim, a jovem que vivia para compartilhar momentos acabou deixando, sem querer,
o mais impactante de todos, o instante em que a vida se apaga diante das câmeras. Jennifer Soares Martins. Jennifer Soares Martins, conhecida nas redes como Jay Soares, tinha 28 anos e acumulava mais de 80 mil seguidores no Instagram. Era uma influenciadora querida, com presença marcante e carisma, compartilhando dicas de moda, maquiagem, seu dia a dia e momentos de alegria ao lado do marido, o Alisson Lima. Seu perfil era vibrante, cheio de energia, e os milhares de seguidores a acompanhavam com afeto e engajamento. Mas essa história, infelizmente, teria um desfecho trágico. Na noite de 23 de novembro de 2024, pouco antes da tragédia que tiraria sua vida, Jay publicou nos stories um vídeo simples, leve e descontraído. Mostrava suas roupas e um trecho da rotina, com uma legenda que mais tarde ganharia outro significado. Indo ser jovem. Era uma frase de liberdade, uma expressão de alegria e vontade de viver. Algo corriqueiro, mas que, para muitos, acabou sendo o último reflexo de sua felicidade genuína. Na madrugada de 24 de novembro de 2024, uma forte tempestade atingiu Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Em poucos minutos, o volume de chuva chegou a 50 milímetros, causando alagamentos generalizados em várias áreas da cidade. A Avenida Rondon Pacheco, uma das principais vias, ficou completamente submersa. Jay e o Alisson estavam em um carro, tentando atravessar a enchente. O veículo começou a ser tomado pela água, obrigando o casal a sair e buscar abrigo. Moradores tentaram ajudar e chegaram a estender uma escada para que os dois fossem resgatados. Mas a correnteza era forte demais e a escada curta demais. Jay, tentando se salvar, foi arrastada pela enxurrada, levada por quase 300 metros, segundo testemunhas. Mesmo com o esforço do marido e a ação rápida do corpo de bombeiros, ela não resistiu. A causa da morte foi confirmada como afogamento, agravado pelas lesões causadas pelo deslocamento violento da água. O Alisson sobreviveu, mas ficou em estado de choque. Em suas redes, desabafou com uma frase simples e dolorosa. Só queria ela de volta. A família divulgou uma nota emocionada, dizendo que Jennifer era um raio de luz, alguém cuja alegria era contagiante e cujo sorriso iluminava qualquer ambiente. E de fato, em cada vídeo e foto, ela transmitia exatamente isso. A tragédia reacendeu discussões sobre os perigos dos alagamentos, sobre como uma chuva intensa pode transformar ruas comuns em armadilhas fatais, e sobre a importância de alertas meteorológicos e infraestrutura urbana adequada. Jennifer foi velada em Uberlândia, no velório Paz Universal, e sepultada no cemitério Bom Pastor. Sua partida deixou um vazio profundo entre familiares, amigos e seguidores, e um lembrete doloroso de como a vida pode ser frágil diante da força da natureza. Amanda dos Santos Barbosa. Amanda dos Santos Barbosa, de 24 anos, era uma jovem cheia de energia, que gostava de registrar momentos divertidos ao lado das amigas. Vivemos em uma era em que cada foto, cada vídeo ou story pode viralizar. E foi nesse contexto que a tragédia aconteceu. Amanda estava em João Pessoa, curtindo uma noite com as amigas após uma festa. O clima era leve, de risadas, música e espontaneidade. Por volta da madrugada de 18 de novembro de 2024, ela decidiu gravar um vídeo. Mais uma brincadeira para as redes sociais. Amanda colocou parte do corpo para fora da janela do carro em movimento, enquanto duas amigas faziam o mesmo pelo teto solar. Todas estavam alcoolizadas, sem noção do risco que corriam. Em um dos áudios gravados naquela noite, Amanda chegou a dizer: "A vida é minha, eu fico do jeito que eu quiser." Uma frase de liberdade, de despreocupação, mas que logo ganharia outro significado trágico. Durante a gravação, Amanda se desequilibrou e caiu da janela direita do veículo, batendo a cabeça no asfalto. Um carro branco que vinha ao lado presenciou o acidente, conseguiu frear e parou para tentar ajudar. Mas o pior ainda estava por vir. Um segundo carro, de cor preta, aguardava para entrar na via. Sem entender o motivo da parada do carro branco, o motorista acelerou e acabou atropelando Amanda, que estava caída na pista. Ela foi socorrida e levada ao hospital de trauma, mas os ferimentos eram graves. De acordo com relatos, já chegou sem vida à unidade médica. O caso gerou comoção imediata. Câmeras de segurança registraram o momento da queda, e amigos e familiares inundaram as redes com mensagens de luto e reflexão. Muitos relembraram o áudio que ela havia gravado,
símbolo da liberdade que buscava, mas também do perigo que ignorou. A tragédia levantou várias perguntas. Foi descuido? Excesso de confiança? Falta de alerta? Poderia ter sido evitada? Para muitos, o que parecia apenas uma noite divertida entre amigas se transformou em uma lembrança irreversível de imprudência e dor. Amanda deixou um vazio imenso na vida da família, das amigas e dos seguidores que acompanhavam sua jornada. E deixou também um alerta: se beber, não dirija, e jamais brinque com o perigo. Zaria Khadija Carr. Zaria Khadija, conhecida nas redes como Duchess Dior, tinha apenas 27 anos e já acumulava mais de 30 mil seguidores. Em seus vídeos, ela falava sobre maternidade, relacionamentos e vida pessoal, sempre com autenticidade e emoção. Ao lado do marido, Shamarcus Jameal Carr, apelidado de The Frenchman, parecia viver a típica história de amor moderna. Fotos de família, declarações de carinho e momentos alegres diante das câmeras. Mas, longe das telas, havia um relacionamento conturbado, prestes a se transformar em tragédia. A história dos dois começou de forma inusitada. Zaria trabalhava como guarda em uma prisão masculina, onde conheceu Shamarcus, então detento. Após sua libertação, ele passou a morar com ela e o filho de um relacionamento anterior. Meses depois, o casal teve um bebê e pouco tempo depois se casou. Mas, com o casamento, vieram também as brigas e o desgaste. Na manhã de 14 de junho de 2025, Zaria fez uma publicação que hoje soa como um pedido de socorro. Ela escreveu sobre dor, cansaço e sobre o peso emocional de perdoar repetidas vezes. Falava em ser fisicamente forte, mas mentalmente exausta. Para muitos, parecia apenas um desabafo. Hoje, se entende que era um alerta de perigo. Mais tarde, o drama saiu das palavras e ganhou forma em transmissões ao vivo. Shamarcus iniciou uma live no Facebook, dizendo ter descoberto uma traição da esposa. Zaria respondeu, afirmando que ele é quem havia sido infiel. Durante a discussão, ela chegou a dizer: "Você dormiu com ela, eu não dormi com ele." Após alguns minutos, Shamarcus disse à audiência que voltaria em instantes e encerrou a transmissão. Os espectadores começaram a comentar, temendo o que poderia estar acontecendo fora do alcance das câmeras. Pouco tempo depois, ele iniciou outra live, dando continuidade à briga pública. Trocas de acusações e gritos tomaram conta da transmissão. Em determinado momento, Shamarcus acusou Zaria de ter contraído uma doença sexualmente transmissível. Simultaneamente, ela também transmitia em sua própria página, e as duas lives se cruzavam em um espetáculo caótico de insultos e dor. Em um ponto da discussão, Zaria declarou: ele está bravo porque não aguenta quando a verdade vem à tona. A verdade seria, segundo ela, o fato de Shamarcus ser bissexual e ter tido um caso com um homem chamado Odi. Foi nesse momento que ele respondeu com uma frase que gelou os espectadores: "Você vai me fazer te matar." Minutos depois, ambas as transmissões foram encerradas abruptamente. Os seguidores ficaram em choque, sem saber o que estava acontecendo. Logo, Shamarcus abriu uma nova transmissão, afirmando que Zaria havia saído de casa nua e desaparecido. Horas mais tarde, às 21h30, a polícia foi acionada para a residência do casal, em Twin City, Geórgia. Ao entrarem, encontraram Zaria morta, vítima de ferimentos por arma de fogo. Ela estava no mesmo cômodo onde havia gravado tantos vídeos de alegria com a família. Shamarcus fugiu em um Dodge Challenger, veículo do casal. Um alerta policial foi emitido imediatamente, e o carro foi localizado em Wayne County. Quando os agentes se aproximaram, viram o homem com a arma apontada para si. Antes que pudessem agir, ele disparou. Foi levado ao hospital, mas morreu poucos minutos depois. Zaria deixou 2 filhos pequenos. Sua morte foi uma tragédia não apenas pessoal, mas coletiva, um lembrete cruel de que, muitas vezes, os sinais estão diante de todos, mas passam despercebidos. Sua última postagem, suas palavras e o vídeo ao vivo se transformaram em símbolos da violência doméstica. O caso gerou um grande debate nas redes sociais. Até que ponto as plataformas mostram a realidade de um relacionamento? Quantos alertas são ignorados antes que algo terrível aconteça? E como uma mulher jovem, mãe e influente, que usava a internet para se conectar com o mundo, acabou tendo sua vida encerrada diante das câmeras? Valéria Marques.
Valéria Marques, influenciadora mexicana de 23 anos, era conhecida pelos vídeos de beleza e estilo de vida no TikTok e no Instagram. Dedicada e carismática, compartilhava dicas de maquiagem, moda e momentos do cotidiano com um público fiel. Além de influenciadora, também era modelo e empresária, dona do salão Blossom The Beauty Lounge, localizado em Zapopan, Jalisco. Com quase 200 mil seguidores no Instagram e mais de 100 mil no TikTok, Valéria havia conquistado espaço no cenário digital. Sua trajetória começou em 2021, quando venceu um concurso de beleza, evento que impulsionou sua carreira e abriu portas para novos investimentos, incluindo a criação de seu próprio negócio. Ela vivia o que descrevia como seu sonho, mas esse sonho terminaria de forma violenta e inesperada. E, tragicamente, ao vivo, na tarde de 13 de maio de 2025, Valéria realizava uma transmissão ao vivo em seu salão. Durante a live, uma funcionária comentou que um homem mascarado havia tentado entregar um presente mais cedo. Valéria, ainda sem saber o que aquilo significava, respondeu em tom de brincadeira: "Ele vai me matar" ou algo assim. Talvez soubesse de algo, talvez não. Mas por volta das 18 horas, enquanto ainda transmitia, um homem chegou de moto ao salão, disfarçado de entregador. Ele entrou, aproximou-se dela e perguntou: "Você é Valéria?" Ao confirmar sua identidade, ele sacou uma arma e atirou a queima-roupa, acertando o peito e a cabeça da influenciadora. Tudo foi capturado em tempo real, deixando os espectadores em choque. A live foi rapidamente encerrada por uma amiga que estava presente. A polícia de Jalisco iniciou investigação, tratando o caso como feminicídio. Entretanto, surgiram suspeitas de que o crime poderia estar ligado a um ex-namorado com envolvimento com o cartel Jalisco Nueva Generación. O assassino fugiu de moto e, até hoje, não foi identificado. As autoridades não confirmaram o vínculo com o cartel, mantendo o caso sob investigação como feminicídio. A morte de Valéria causou enorme comoção nas redes e gerou debates sobre a segurança de influenciadoras digitais, especialmente as que expõem a rotina pessoal para milhões de pessoas. Autêntica, talentosa e carismática, ela deixou uma legião de seguidores inconformados e uma lembrança amarga de como a fama, às vezes, pode se tornar uma janela perigosa demais. Gabriel Jesus Sarmiento Rodrigues. Gabriel Jesus Sarmiento Rodrigues, de 25 anos, era um influenciador digital venezuelano, conhecido por suas denúncias contra a corrupção policial e organizações criminosas. Usando sua conta no TikTok, ele expunha abusos de autoridade e práticas ilícitas, conquistando mais de 100 mil seguidores. Além de criador de conteúdo, Gabriel também era programador e analista de cibersegurança. Seus vídeos chamavam a atenção não apenas pelo conteúdo, mas pela coragem. Afinal, denunciar grupos criminosos e autoridades envolvidas em esquemas de corrupção é algo que até mesmo a polícia teme fazer. E foi justamente essa ousadia que, infelizmente, teve um desfecho trágico. Na madrugada de 22 de junho de 2025, Gabriel realizava uma transmissão ao vivo em sua residência, localizada no setor El Pinhonal, em Maracay, estado de Aragua, quando homens armados invadiram o local. Durante a live, ele chegou a dizer que estava sendo atacado, pedindo socorro às autoridades e informando repetidas vezes seu endereço. Poucos segundos depois, tiros foram ouvidos e a transmissão foi interrompida abruptamente. Sua mãe também foi atingida, baleada no abdômen, enquanto tentava se proteger. O vídeo do ataque se espalhou rapidamente pelas redes, gerando comoção e revolta. Gabriel havia denunciado publicamente integrantes das facções Tren de Aragua e Tren del Llano, além de acusar policiais corruptos de extorsão e conivência com o crime. Ele já havia sido preso por 15 dias na prisão de La Morita, onde relatou ter recebido ameaças de morte. Em suas publicações, Gabriel chegou a citar nomes de figuras políticas influentes, como o ministro do Interior, Diosdado Cabello, e a governadora de Aragua, Joana Sanches, afirmando que ambos mantinham ligações com grupos criminosos. Após o assassinato, o Ministério Público da Venezuela abriu uma investigação sob coordenação da 69ª Promotoria contra o Crime Organizado. O procurador-geral anunciou publicamente que os responsáveis seriam identificados e levados à justiça. Durante as investigações, a polícia venezuelana prendeu Pierina Uribarri, companheira de Adrián Romero, conhecido como Ninho Loco, apontado como um dos principais suspeitos do ataque. Outros envolvidos, como Wilbert Gonzalez e Gerald Nieto,
também foram identificados e seguem foragidos. O assassinato de Gabriel Sarmiento se tornou um símbolo da crescente violência contra criadores de conteúdo na América Latina, especialmente aqueles que utilizam as redes sociais para denunciar injustiças e corrupção. Sua morte evidencia os perigos enfrentados por quem tenta expor a verdade em países onde as instituições públicas nem sempre garantem proteção a quem fala. Além disso, o caso levanta um debate essencial sobre liberdade de expressão e segurança digital. Até que ponto é possível denunciar o poder sem se tornar alvo dele? Enquanto as investigações seguem, a memória de Gabriel se mantém viva, como o retrato de um jovem que acreditava na transparência, na justiça e no direito de falar sem medo. Então, galera, sabemos que registrar momentos é importante para guardar lembranças, mas nunca se esqueçam. A vida fora das câmeras é o que realmente tem valor. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixa o seu like. Isso ajuda muito para que a gente continue trazendo mais histórias como essa. Aproveita também para se inscrever no canal e assistir aos vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu fico por aqui, mas não se esqueça, a gente se vê no próximo vídeo.